Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre o modo imperativo. Eu peço que vocês façam a leitura do capítulo 2, unidade 3, e peço também que no final da aula vocês assistam ao bizu sobre o imperativo, vai falar sobre a formação dele. Por último, exercícios selecionados, eu deixo lá no finalzinho as páginas e os números das questões para que vocês respondam no caderno. E no Tira Dúvida Online desta semana, a correção das atividades deixadas hoje. Vamos iniciar a nossa aula. Há 3 modos verbais na língua portuguesa: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. A aula de hoje é para que a gente possa conhecer um pouco sobre o modo imperativo. O modo imperativo, ele é usado para dar uma ordem, uma recomendação, fazer um pedido. Só que algumas vezes ele pode ser colocado de forma autoritária. Uma dica que eu dou para que isso não ocorra, porque dependendo do contexto pode soar mal, é você utilizar elementos modalizadores, como por exemplo, por favor, por obséquio, obrigado. Vamos ver um exemplo aí no meme? Prezado São Pedro, por favor, vá em configurações, desinstalar chuva e clique em OK. Depois, digite a palavra sol e aperte a tecla imediatamente. Obrigado. Observem que quando se fala com São Pedro, é algo que exige um certo respeito. Mas o menininho, ele está dando uma ordem. Se ele está dando essa ordem e não quer parecer autoritário, ele utiliza elementos modalizadores, como por favor, como obrigado, tá certo? Vamos ver como é a formação clássica do modo imperativo. Bem, o modo imperativo, como eu já disse anteriormente, ele serve para dar ordens, fazer solicitação. E eu não conjugo a primeira pessoa do singular, porque não tem como eu dar uma ordem para mim mesma, certo? A base para a conjugação é você saber conjugar um verbo no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. E a colocação que a gente vai fazer com o pronome é ele vir após o verbo. Olha o exemplo aí, ó. Fala tu. Bom, como é que eu vou formar um imperativo afirmativo? O tu e o vós eu vou buscar lá no presente do indicativo. As outras pessoas eu vou buscar no presente do subjuntivo. O imperativo negativo eu pego todinho do presente do subjuntivo. Só há uma exceção, verbo ser no imperativo afirmativo. Coloquei aí para vocês. Vamos ver como é que isso funciona através de um esquema para facilitar vocês. Olhem aí o esqueminha, ó. Tu amas, no presente do indicativo. Vou passar para o imperativo afirmativo. Retiro o Szinho. Olha aí embaixo, vós amais. Retiro o S, amai vós, no imperativo afirmativo. Agora vamos observar as setas contrárias. Elas estão vindo agora do presente do subjuntivo. Ame ele, amemos nós, amem eles, certo? Bom, agora, formação do imperativo negativo. Vamos observar as setinhas? Todas elas estão vindo do presente do subjuntivo. Fica idêntico. Eu só vou colocar a palavra não na frente e o pronome após. Não ames tu, não ame ele. Não amemos nós, não ameis vós, não amem eles. Os estudos feitos sobre o modo imperativo, eles têm um contraponto. O que seria esse contraponto? É que alguns estudiosos, quando fazem pesquisas nas regiões do Brasil, eles percebem que essa formação clássica do imperativo, que a gente estuda na teoria, não se aplica na prática em algumas regiões brasileiras. Porque, por exemplo, o pronome tu, ele, em algumas regiões, ele vai ser usado, sim,
só que ele não vai ser usado com a conjugação verbal na segunda pessoa do singular. A pessoa até fala o tu, mas conjuga o verbo ali na terceira pessoa, como se fosse um você, né? Um exemplo disso é que aqui no Rio de Janeiro, os falantes falam tu vai e não tu vais, né? E isso vai interferir lá na frente, na formação do modo imperativo. Eu coloquei aqui para vocês um modelo de conjugação do imperativo afirmativo e do imperativo negativo, com verbos da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação. Esse quadro aqui é legal que vocês tenham no caderno colado, porque sempre que vocês precisarem, vocês vão poder consultar. Para que serve o modo imperativo? Bem, gente, linguagem não é apenas comunicação, ela é também interação. E por meio do modo imperativo, eu consigo agir sobre o outro e o outro consegue agir sobre mim. Vamos ler aí esse finalzinho. O modo imperativo é a forma mais direta e explícita de agir sobre o nosso interlocutor. Por meio dele, pedimos, ordenamos, solicitamos, rogamos, aconselhamos, etc., dependendo da situação e da intencionalidade do enunciado. Agora, eu peço a vocês que assistam um bizu animado, que vai complementar a aula de hoje. Em seguida, volte aqui para a videoaula, porque tem atividade para que você realize até o dia do Tira Dúvida Online. E aí, gostaram do bizu? Bom, deixo aqui algumas questões para vocês. São 5 exercícios selecionados do livro. Eu gostaria que vocês respondessem esses exercícios no caderno e no Tira Dúvida Online desta semana vamos fazer a correção dessas atividades. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.